Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou gravar aqui pra vocês a minha rotina do final de semana. Tem muita coisa pra fazer. É uma encomenda só, mas é com bastante coisinha pra fazer. E eu já adiantei pra vocês algumas coisas que vai ter nessa encomenda no vídeo passado, né? Então, um vídeo que tava bem legal também, um vídeo muito bom, onde eu ensinei lá docinhos. Então, quem ainda não assistiu, eu sugiro que assista, tá bom? Hoje aqui a gente vai fazer um bolo, aí tem também o recheio do bolo, tem cupcake, recheio do cupcake e tem também pirulitos de chocolate. Então, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou mostrar também confeitando o bolo, finalizando os cupcakes, finalizando os pirulitos. Vou mostrar tudo bem detalhadinho aqui pra vocês. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Deixa um like aí se você gosta desse tipo de vídeo, para eu saber que você gosta de trazer mais aqui pro canal. Se inscreve aqui no canal, né, que também é importante, e ativar as notificações para toda vez que tiver um vídeo novo você receber. E me acompanha lá no meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu mostro tudo assim, em primeira mão, em tempo real, vou fazendo e vou postando um pouquinho lá no meu Instagram. E só depois eu consigo trazer para o YouTube. Então, se você quiser ver um pouco antes, vai lá no meu Instagram e me acompanha por lá. O link tá aí na descrição do vídeo também, tá bom? Então, bora lá porque já tá tarde. Então, vamos começar aqui pela minha massinha, né? Pelo bolo. Eu forrei o fundinho das minhas assadeiras com papel manteiga, tá certo? Mas pode ser desmoldado também. Eu até prefiro, mas como eu não tinha, então o papel manteiga, ele cai muito bem também. E vocês estão vendo aí, gente, essa massa, ela é surreal. Nossa, ela tem a consistência assim de um mousse, né? É incrível. E aqui no canal eu já tenho receita dela, tá certo? Eu tenho a receita da minha massinha branca, amanteigada branca. E na descrição do vídeo tem a lista dos ingredientes bem certinho para quem quiser fazer ela assim de chocolate. Então, se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida porque tem aqui no canal. E a minha massa dos bolos é a mesma dos cupcakes, tá certo? Tem gente que acha que é uma massa diferente, mas não é, é a mesma. E eu sempre utilizo aqui as minhas forminhas de empada como a forma de cupcake, porque tem a assadeira de cupcake, né? Mas eu não tenho, então eu utilizo aí a minha forminha de empada. Daí eu só coloco a minha forminha de papel do cupcake mesmo. Essa forminha aí é a número 0, tá certo? É igual docinho, quanto menor a numeração, maior ela é. E eu tô colocando aí, inicialmente eu coloquei 45 gramas nos primeiros 8 cupcakes. Mas aí eles assaram e ficou muito grande. Então eu comecei a diminuir, eu acho que eu coloquei inicialmente 43 gramas, se eu não me engano. E depois eu coloquei 38 gramas, que foi aí o tamanho que deu super certo e ficou bem perfeitinho pra mim. Então eu só tô colocando aí com a colherinha. E quando a minha forminha tá tortinha assim, gente, na empadinha, a gente precisa arrumar ela, porque senão o cupcake, ele consequentemente vai assar torto, tá certo? E eu me confundi muito aí nessa primeira parte, porque eu só achei 8 forminhas. Eu tenho 10, mas aí nessa primeira parte eu só achei 8, então eu tive que assar apenas 8 por vez. Mas aí depois eu achei as outras duas forminhas, aí comecei a assar de 10, aí o negócio começou a fluir mais rápido, começou a melhorar, né? Mas lembrando que existem aí as assadeiras de cupcake, tá certo? Dá pra usar o que você preferir. Então, gente, aqui já está, ó, o meu bolinho. Eu fiz aqui a massa do meu bolinho e coloquei na geladeira enquanto eu fazia a massa do cupcake, porque daí o fermento ele vai dar uma adormecida, né? Enquanto tá lá na geladeira e só vai começar a agir de acordo com a temperatura do forno. Quando ele entrar na temperatura do forno que vai estar quente, ele vai começar a agir. Então, você pode fazer isso, tá certo? E também foi pouquinho tempo, eu acho que foi 10 minutinhos no máximo. Aí aqui eu vou fazer 20 cupcakes, aqui eu só tenho 8. Eu tinha 10 forminhas dessa de empada, mas eu não sei o que aconteceu, que agora eu só achei 8. Então, vai me dar um pouco mais de trabalho, né? Mais do que já ia dar, né? Ter que assar de 2 vezes, agora eu vou ter que assar de 3 vezes. Mas daí eu fiz uma massa aqui que vai me render mais de 20 cupcakes. Então eu vou assar aí um pouquinho mais de 20. E porque eu quero também gravar lá pro Instagram um videozinho de cupcake, abrindo cupcake e tal. Então vai dar bem certinho. Então vou lá levar aqui 8 cupcakes, o meu bolinho. Depois eu vou só tirar aqui as forminhas, né? De papel e colocar mais massa. E eu já volto aqui com tudo assado, tá certo? E nesse meio tempo, enquanto vai estar tudo assando, eu já vou colocar o meu recheio na minha panela de mexer. Tava lá, né, botando as coisas para assar e já pulei aqui para montagem do bolo. Por quê? Porque o meu recheio foi um recheio de base branca e eu só coloquei na panela de mexer recheio. Eu utilizei nesse bolo uma receita e meia de recheio.
Mas aí eu coloquei 2 receitas na minha panela, porque meia receita seria para rechear os meus cupcakes, tá certo? Então eu não mostrei por isso, foi só colocar o recheio para mexer na panela, então não tinha muito mistério, né? E, gente, eu tô aí sempre molhando meu bolinho com a minha calda de leite condensado com água. Vocês viram aí no início que o meu saquinho, ele tava com muito ar dentro, né? Então, eu só rasguei ele um pouquinho para esse ar sair e deu tudo certo. Com a minha manguinha de confeitar, eu vou fazer como se fosse uma barrinha de contenção. Na verdade, é uma barrinha de contenção para o meu crocante. Precisa? Não precisa. Mas quando a gente está trabalhando, é legal a gente ir testando novas formas de fazer o que a gente está fazendo. Então, esse dia aí foi o dia que eu testei aí colocar o crocante dessa forma. Nunca tinha feito. Então, eu quis fazer aí para testar, para eu ver aí o que é que eu prefiro, né? Porque eu tenho outras formas de rechear o bolo com recheio crocante, mas eu pensei nessa forma aí na hora, então eu quis fazer para eu ver qual jeito é melhor, o que é que eu ia preferir. Então eu fiz, tá bom? Mas dá para fazer do modo tradicional normal também. Meu saco de confeitar aí rasgado do lado, né? Escapulina e recheio por todo quanto é canto. Mas é a vida, né? E eu sempre molho a minha colherinha com um pouquinho da calda para facilitar na hora de espalhar o meu recheio. Então é só isso que eu tô fazendo aí. Por isso que vocês sempre me veem molhando a colher. Gente, meu telefone, ele tava com a memória bem cheia, então não tava gravando. Aí eu tava gravando aquela primeira parte, ele cortou. Daí eu apaguei umas coisas e voltei para essa parte aí. Por isso que não mostrou. Mas foi só colocar o recheio do mesmo jeitinho que eu coloquei lá, tá certo? Sem nenhum segredo. E aqui eu só tirei o meu bolinho com cuidado da minha forma para eu colocar o acetato. Eu sempre gosto de, mesmo montando na forma, colocar o acetato. Precisa? Não precisa, mas eu gosto. É a forma como eu trabalho, a forma como eu acho melhor, então eu faço. Mas não precisa, você pode tranquilamente montar o seu bolinho somente na forma, tá bom? Eu coloco acetato porque eu gosto, mas não precisa. Gente, eu tenho aqui, ó, 5 cupcakes. Eu já fiz todos os outros. Gente, assim, ó, eu edito meus vídeos pelo celular. Eu até tô querendo editar, editar não, gravar pela câmera. Mas eu já tentei umas vezes e acabei até perdendo o vídeo, perdendo tempo, porque eu editei o vídeo. Daí eu fui editar e, enfim, perdi, acabei perdendo o vídeo. Daí eu tô fazendo tudo pelo meu celular e o vídeo demora demais pra subir e eu precisava adiantar a produção. Então eu já recheei todos os outros cupcakes, mas eu deixei esses aqui pra vocês verem. Alguns cupcakes eu coloquei umas sainhas de cupcake que eu tinha aqui, por quê? Porque eu tirei eles das forminhas ainda quente. Aí acaba que a forminha, quando eu tiro o cupcake da forminha de empada, no caso, ainda quente, ela vai se abrindo, né? Não foi o que aconteceu com esses, porque eu deixei esfriar bem dentro da forminha. Aí alguns aconteceu isso, aí eu já coloquei dentro da forminha da sainha de cupcake pra facilitar na hora de rechear. Inclusive, esse aqui já tá recheado. Daí eu só coloquei o meu recheio, o mesmo do bolo, o creme branco, não coloquei o crocante, só o creme branco, e a massinha que eu retirei daqui dentro com uma faquinha. Daí eu coloquei massa em todos os outros cupcakes, esqueci a massa desses quatro. E desses quatro não vai ter tampinha. A tampinha vai ser o chantininho, mas isso aí não tem problema não, é só um detalhe, tá certo? Então é isso, eu precisava adiantar a produção e o vídeo tava subindo e eu não tinha como subir o vídeo e gravar. Ou subia ou gravava. Então eu deixei o vídeo subindo pro canal, que é o vídeo até anterior a esse, e que foi do feriado. E eu fui adiantando os cupcakes. Aí agora eu vou só rechear aqui pra vocês verem, que não é nada complicado, mas eu quero mostrar, né? Mas quando eu for confeitar, gente, eu garanto que eu vou mostrar tudo pra vocês, eu garanto, tá certo? Eu vou mostrar bem certinho. Ó, é um cupcake bem recheado. Gente, esse cupcake aqui, eu tô pra atualizar minha planilha, mas eu ainda não atualizei. Mas, por enquanto, eu tô vendendo ele a R$ 5,50 a unidade aqui na minha região. O meu cupcake, ele vai assim, dentro da saia de cupcake, com a tagzinha de cupcake, tá certo? R$ 5,50 a unidade desse cupcake aqui, na sainha de cupcake, com a tagzinha, pelo menos por enquanto. Então, gente, vamos lá colocar as sainhas de cupcake. Falei pra vocês que a menina da gráfica ia fazer pra mim, né? Ó, já peguei todas. E agora, vou colocar aqui nos cupcakes. E, gente, eu não sei se eu falei aqui no vídeo, mas essas sainhas de cupcake, a menina da gráfica que fez os meus adesivos de pirulito e as tags de cupcake e a plaquinha do bolo, ela também faz. Então, eu sempre prefiro pedir para ela fazer, porque sai igualzinho e sai mais em conta também. Então, eu já peguei aí tudo junto com ela e facilitou a minha vida, porque eu peguei tudo em um lugar só, né? Então, vejam aí na gráfica de vocês se também tem aí essa possibilidade, porque é melhor, você vai pegar o topo do bolo e tal, e já pega tudo junto, né? E eu tô colocando aí os meus cupcakes na forminha. Outra coisa que não tem o mínimo mistério, é só colocar o bolo na forminha,
na forminha de cupcake, na sainha de cupcake, você vai ajustando aí e tá tudo certo. Você não vai colocar o bolo e empurrar lá pra baixo, não. Você vai só arrumando na forminha para que ele fique bem ajeitadinho, tá bom? E esses cupcakes, depois de colocar eles aí na saia de cupcake, eu coloquei em assadeiras e eu cobri com plástico e coloquei na geladeira, tá bom? Então, essa foi a forma como eu achei melhor de armazenar eles, porque era um bolo, né? Então, eu preferi colocar na geladeira. Gente, vamos começar com os pirulitos, né? Tô utilizando aqui o meu chocolate, cobertura fracionada da Genuine, que é a marca que eu adoro. Aí eu tenho aqui a minha forminha de pirulito, eu só tenho duas, e eu preciso de 20. Então aqui por vez eu consigo fazer 8, duas vezes consigo fazer 16, mais uma de 4, consigo os 20. E é isso que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês fazendo aqui essa primeira vez, daí o restante eu não vou mostrar porque vai ser a mesma coisa, tá bom? Pra não ficar repetitivo. E do meu pirulito, o código dele é 403, pirulito liso, tá bom? E eu vou utilizar também um saquinho de confeitar, vasilhinha de vidro, porque para o micro-ondas, o ideal é que seja de vidro, porcelana, essas coisas assim. Não é legal utilizar plástico não, tá certo? Então, vou cortar aqui, eu acho que umas 200 gramas primeiro. Aí, se faltar, aí eu derreto mais. Sim, gente, eu tava esquecendo. Eu tenho aqui, ó, os palitinhos de pirulito que eu sempre utilizo. É o número 14, ele é da marca da BWB, tá certo? Ó, a referência dele é tubo de PET número 14, cristal, o que eu utilizo, ó. Não é um palito grande não, tá certo? Eu sempre utilizo esse porque eu acho mais bonito. E aqui eu vou só colocar cortar o meu chocolate. Eu sempre gosto de cortar ele pequenininho, mas tem gente que coloca ele em blocos maiores, então tá tudo certo. Aí vai do que cada um prefere, mas eu gosto de colocar pequenininho porque eu tenho a impressão de que ele derrete mais rápido. E eu sempre derreto na tigelinha de vidro, tá certo? Quando a gente vai derreter em vasilhinhas de plástico, eu li em algum lugar, não vou, tipo, confirmar, mas se eu não me engano, eu li em algum lugar que ele pode sair algum residual do plástico, sabe? Não é uma coisa tão segura. Então, eu sempre prefiro utilizar aí a de vidro, porcelana, se você tiver, né? Mas não plástico. E eu vou só colocando com a colherinha, porque 2 colherinhas, 1,5 colher já é a medida bem certinha do tamanho do pirulito. E depois é só dar uma batidinha para sair todas as bolhas de ar e colocar o palitinho. Aí pode colocar tipo 2 minutinhos no congelador, ou então deixa aí uns 5 a 10 minutos na geladeira, na parte de baixo da geladeira, que dos dois jeitos dá certo. Só não vai deixar tempo demais, porque senão o chocolate vai suar quando você tirar. Então, você vai deixar lá apenas até o chocolate endurecer, até o chocolate secar. Que é quando a forminha ela começa a ficar esbranquiçada na parte de baixo. Então, ficou meio esbranquiçado na parte de baixo, você já tira, para não correr o risco do seu chocolate ficar suando. Aí também o chocolate perde o brilho. Não é legal deixar tempo demais não na geladeira. Chocolate na geladeira não pode deixar muito tempo, porque ele não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Claro que dá para comer, mas bonito ele não vai ficar, né? Porque vai perder o brilho, vai suar, aí vai ficar tudo melequento na embalagem, não fica bom não, tá bom? E eu vou utilizar aqui um plastiquinho, que ele é do tamanho bem certinho do meu pirulito e o palito juntos. Esse é o que eu prefiro, porque o pirulito fica bem cobertinho. É só um plastiquinho de celofane, que a gente acha em supermercado. Eu comprei esse aí, na verdade, na Bomboniere. É só você ver lá o tamanho que você quer e você pede lá pra mulher e compra. É um plastiquinho bem molinho e é até melhor na hora de amarrar a fitinha. Esses aí bem mais molinho, tá bom? E antes de colocar a fita, eu prefiro colocar já o adesivo, porque fica melhor e ele fica mais arrumadinho em cima do pirulito. Porque quando você amarra com a fita, ele já fica meio apertado, né? Aí a parte de cima ele não vai aderir tão fácil ao adesivo. Então, sempre prefiro fazer dessa forma aí. E depois eu venho com a minha fitinha para finalizar. E eu também não armazeno os pirulitos depois de embalados na geladeira não, tá bom? Não precisa. E eu coloco uma média aí de 20 a 25 centímetros o tamanho da minha fitinha. Eu já tinha algumas aqui que sobra, né, em casa. Aí eu só peguei ela para tirar a medida e depois eu fui cortando aí todas aí do mesmo tamanho e amarrando aí nos pirulitos. Eu sempre coloco a fita e amarro com o palito de frente para mim. Na hora do laço, eu coloco a parte do pirulito em frente para mim, que é pro laço ficar bonito. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas se eu fizer o laço com o pirulito nessa posição aí, ele fica torto. Então, eu sempre viro o pirulito
para poder fazer o meu lacinho, que aí é onde ele fica bem bonito. Prontinho, ó, os 20 pirulitos aqui todos prontos, todos bem bonitinho. Olha aqui, ai, deixa eu pegar, ó. E o adesivo, ele ficou super combinando, ó, com a cor da fitinha. E o cupcake, ele também vai ser nesse tomzinho de azul. Vocês me viram tirando o corante, né? Comprei aqui o corante azul da Fab, que é bem a tonalidade que eu vou querer pro bolo e pro cupcake, que serão azuis. E olha aí, ó, que gracinha. Não é um pirulito grande, é um pirulito no tamanho bem perfeitinho, né, pra criança. E ó, o palitinho, como ele fica no saquinho bem arrumadinho, bem lindo. E agora eu vou só colocar aqui dentro, ó, onde eles estavam, tampadinhos assim, e não vai pra geladeira, tá certo? Não precisa ir pra geladeira, só deixar aqui na mesa, onde bate vento aqui, não pega sol, e tá tudo certo. Aí agora são 11h30, aí a encomenda vai ser pra 3 horas, aí daqui a pouquinho a gente vai fazer os cupcakes e o bolo. De 1 hora eu acho que eu começo, que é pra dar tempo a organizar. O meu chantininho. Eu vou precisar de chantininho vermelho, um pouco pro bolo. Então, já comecei aqui a tingir ele. E vou deixar descansando por mais ou menos 1 hora na geladeira, até a hora que eu for confeitar o meu bolinho. Então, já fiz isso aqui, que é pra o vermelho ele se acender mais, né? Ficar mais na cor que eu preciso. Eu utilizei um super vermelho, que acabou, aí o potinho eu já joguei fora. E esse daqui, vermelho rubi. Ambos da Fab, tá bom? Então agora meu chantininho vermelho vai ficar lá na geladeira. E o segredo pra não perder o ponto é colocar a quantidade de corante que você acha que precisa toda de uma vez. Não vai colocando aos pouquinhos não, coloca toda de uma vez. E não hidrata, só hidrata depois do chantininho tingido, caso precise, tá bom? O meu eu não hidratei ainda, ele precisa ser mais hidratado. Mas eu vou esperar passar um tempo, porque daí eu vejo se tá na cor que eu quero. Se não tiver, eu vou colocar mais corante até chegar na cor que eu quero. Aí eu vejo se vai precisar hidratar ou não, tá certo? Pra não perder o ponto. E agora, bora lá para o bolinho, né? Aí, gente, eu tinha colocado um pouquinho mais de corante, porque ainda não tava no tom de vermelho que eu queria, tá certo? Então, coloquei mais corante, mexi, aí hidratei com leite condensado, porque precisou, mas também não demais para não perder o ponto. E já ficou aí na tonalidade que eu queria. Aqui, assim, olhando no vídeo, não aparenta estar um vermelho tão vivo como ele realmente ficou. E na hora que eu colocar no bolo, vocês também não vão notar que tá bem vermelho. Mas lá no final do vídeo, vocês vão ver que ele ficou super vermelho. Ficou um vermelho bem vivo, bem chamativo. E era exatamente o que eu queria. Aqui eu peguei um chantininho que eu já tinha batido na minha geladeira. E eu fui tingir nesses dois bowls aí, amarelo e azul. Esse primeiro amarelo aí é só amarelo da Iceberg Chef. E eu também coloquei amarelo da Grand Chef, tá bom? E lá no azul eu coloquei apenas azul da Fab. E o meu chantininho vermelho, eu tinha batido o chantininho nesse dia aí. Daí eu peguei o chantininho e tingi de vermelho. E ainda ficou chantininho, né? Porque eu bati 1 litro. Aí vocês vão ver aí o truquezinho que eu vou ensinar aqui pra vocês, que eu fiz pra tingir o meu azul. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Não agora, mas daqui a pouquinho vocês vão ver. Deixa eu terminar de tingir aí esse amarelinho que vocês vão conferir. Então, eu peguei o meu chantininho que já tava na minha batedeira. E com essa minha espátula aí, ela é... raquete, lembrei o nome, a espátula raquete da batedeira. Eu coloquei lá pra bater. Porque era uma quantidade muito grande de chantininho, né? Porque era pra cupcake e pro bolo. Então, peguei a minha espátula raquete da batedeira, coloquei para bater com leite condensado e corante, mas ainda precisou hidratar mais um pouquinho, então eu só hidratei um pouquinho e pronto. Eu coloquei um pouquinho de recheio aí na minha bandejinha de bolo, aprendi aí, né? Aprendi não, já sabia, mas tipo, eu me liguei aí nessa dica que uma pessoa me disse aí nos comentários, né? De não utilizar o chantininho porque ele é mais molinho, né? Então, eu me liguei nisso aí e deixei um pouquinho de recheio para grudar aí o meu bolinho na minha bandeja. E eu vou fazer uma pré-camadinha só no rodapé do meu bolinho, só aí na parte de baixo, porque vocês estão vendo aí que ele tá mais, como é que... farelento. Ele tá com farelinhos de bolo, né? Então, eu fiz aí só na parte de baixo, tá bom? E eu vou fazer esse bolo aí com 3 cores, né? Como vocês viram. Então, a primeira cor vai ser aí o vermelho. Depois a gente vem com o amarelo e finaliza com o azul. Esse bolo é o bolo da Patrulha Canina. Vocês viram lá o adesivo do pirulito, né? E é um bolo que ficou assim bem lindo. É um tema muito lindo, né? Tem lá todos os cachorrinhos. É um tema bem divertido, é um tema que sai muito, né? A criançada gosta muito desse desenho, é um tema que sempre sai. É incrível isso, né, gente? E eu falei pra vocês, né? Tem uma boa quantidade de chantininho aí, porque ela também vai
para os cupcakes, tá certo? E eu não fiz pré-camada no restante do meu bolo, porque eu não vi necessidade, não precisou. Então, eu só fiz lá no rodapézinho do meu bolo. E aplicando o chantininho com a manga de confeitar, você vai tentando colocar ele o mais próximo possível, uma camadinha na outra. E quando chega aí no topinho do bolo, você tem que fazer com bastante cuidado, porque é isso aí que vai definir aí, digamos, o formato do bolo, do topo do bolo, né? Com essa minha espátula inclinada, eu gosto de utilizar ela para bolos aí um pouquinho maiores. Eu venho espatulando aí o topinho do meu bolo. Eu gosto de começar assim, pelo topo do bolo, pela lateral, tanto faz, tá bom? Para mim, eu não vejo a mínima diferença. Então, aí vai aí do critério de cada um, do que cada um prefere. Esse bolo, ele vai ter quinas imperfeitas. Eu dei uma primeira espatuladinha com essa minha espátula reta. E já subiu aí uma primeira quina, mas depois a gente vai tirar ela ainda, tá certo? E eu tô aqui, gente, só aplicando chantininho aqui nas partes em que eu achei que precisava, que faltou um pouquinho. Só precisou aí nesse primeiro momento no vermelho, mas depois a gente ainda vai colocar um pouquinho no azul, que é pra ajudar aí na quina do meu bolinho. Depois dessa espátulada aí, eu já venho com a minha espátula de textura. Eu mostrei bem rápido, mas enfim, eu já venho com ela. Na verdade, vou tirar a minha quina, ó, primeiro. Aí depois eu venho com ela. Depois de espatular com ela, eu vi que tinha umas partes aí do azul que tava precisando de um pouquinho mais de chantininho, que era pra minha quina ela subir mais bonita. Então, eu vim adicionando um pouquinho de chantininho em algumas partes aí do azul, que era para a quina ficar totalmente igual por todo o bolo, porque teve umas partes aí que a quina ficou menor, sabe? Ficou mais baixinha. Eu acho até que tá dando para ver aí no vídeo, né? Eu não sei o que foi, gente. Eu mexi na câmera, daí ficou muito em cima do bolo, né? E acaba que fica até um pouquinho difícil de visualizar o topo do bolo. Mas dá para vocês verem, né? Certinho? Apliquei lá um pouquinho de chantininho na minha quina, espatulei novamente e estava pronto. Foi isso, é um bolo bem simples de fazer, não tem muita dificuldade não. E como sempre, eu vim finalizando com o meu aspiral. Só você colocar, apoiar a espátula no bolo e a outra mão vai girando a bailarina que ele já vai formando. E aqui o meu cupcake é uma roseta, né? Só que é uma roseta que ela vai subir para cima. Diferente da roseta do bolo, que a gente vai só girar ela no bolo. Aqui a gente vai fazer uma roseta que ela vai subir e tentar deixar todos os cupcakes com o mesmo padrão. É importante isso, você tentar visualizar aí todos os cupcakes, o tamanho da roseta, quantas voltas você tá dando para ficarem todos padronizados, bem bonitinho. Gente, esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí se você gostou, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Vocês viram aí que o vermelho, ele ficou um vermelho bem vivo, bem forte, como eu tinha dito pra vocês que ele tinha ficado, né? E o resultado foi aí essa encomenda linda, cupcakes, pirulito, bolinho, tudo nas tonalidades bem lindas e eu amei, né? Pronto, gente, ó, tá aqui o bolo, só esperando a cliente me pegar. Aqui eu coloquei os pirulitos, aí eu coloquei aqui uma fitinha, né, pra dar um charme com um cartãozinho. E os cupcakes aqui dentro da caixinha, a caixinha alta, pra não ter perigo de borrar nenhum cupcake. E acabou de chegar aqui também os salgados que mãe faz, ó, que ela também encomendou. Canudinho, pastel, bolinho de queijo e coxinha. Aí tá tudo aqui agora em cima da mesa, só esperando ela vir pegar.